A graça e a paz do Senhor Jesus esteja cada um no coração de vocês. Amém? A verdade é que o dia mau nós temos enfrentado. A palavra de Deus em Efésios 6 diz que nós devemos revestir de toda a armadura que o Senhor preparou, para que quando chegar o dia mau a gente possa permanecer firme. Ou seja, o dia mau, ele vai chegar, mas ele passa também. Assim como uma tempestade diante ao mar, sempre vem a bonança. Mas que nós possamos resistir firmes e inabaláveis nesses dias que nós estamos enfrentando. Por isso que você seja revestido de toda a armadura que o Senhor preparou para mim e para você. Antes dessa palavra, eu queria te convidar a fechar os teus olhos e a orar ao Pai. E vamos tomar posse de toda essa armadura que Ele tem preparada para nós. Pai, diante da Tua palavra, nós declaramos que seja colocado em nós a armadura que o Senhor preparou para nós nesses dias maus que estamos vivendo. Coloque sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Coloque em nós, ó Pai, o escudo da fé, a espada que é a Tua palavra. Calce os nossos pés com o evangelho da paz, Senhor. Que nós possamos estar preparados para enfrentar novos desafios, novas batalhas, porque somos Teus guerreiros e nós não podemos ficar parados. Nós precisamos ir avante, ir adiante. Nós temos que lutar, e a Tua palavra nos garante que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, confiando na Tua palavra, confiando naquilo que o Senhor proporcionou para nós, nós declaramos essa noite que seja colocado em nós, Senhor, essas armaduras, e que em nós, Senhor, haja um vigor, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as Tuas forças, subirão com asas como águia. Renove as nossas forças nesse dia, em nome de Jesus. Não nos deixe ser guerreiros que param, não nos deixe ser guerreiros que ficam estagnados diante do problema, mas que nós possamos ser aqueles que vão para cima, sem medo, sem temor, porque o Deus que nós servimos é maior do que tudo, é maior do que todos. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença, que a presença do Teu Espírito venha nessa hora começar a nos dar o ânimo que precisamos, venha nos fortalecer. A força que nós sentimos em nós não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Renove as forças agora, renove as forças essa hora, que seja paralisado o inferno diante de nós. A Tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós somos a Tua igreja, não nos deixe nos esquecer nenhum segundo disso. Fortaleça aqueles que estão desanimados. Agora, Senhor, sopra um vento do Espírito nas casas que nos assistem nesse momento. Espírito Santo, invade os quartos, a sala, a cozinha, invada o carro. Senhor, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Nós somos Teus soldados. O nosso general é Cristo. Cristo já venceu, já pisou na cabeça da serpente. A vitória é nossa. E assim como o Senhor disse, aquele que crente, ainda que morra, viverá. Nem a morte pode paralisar a igreja. Ainda que esteja o anjo da morte rodeando nesse momento, o Senhor já venceu a morte. Ainda que nós venhamos passar pela morte,
o Senhor nos chamará e nós ressuscitaremos num corpo incorruptível. Nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode parar os teus guerreiros. É por isso que nós vamos adiante. Avance, guerreiro, vá, guerreiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 7, no verso 8 ao 10, versão revista e atualizada, diz assim: agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Irmãos, esse texto, ele fala um pouco sobre o rei Davi. E Davi aqui, nesse contexto, ele já era rei. E Davi, ele sempre se preocupou, mesmo antes de ser rei, ele sempre se preocupou com as coisas de Deus. Ele levava as coisas de Deus com uma reverência. Ele levava as coisas de Deus muito a sério, com capricho, com zelo. Então, nessa etapa da história, Davi, ele olha para o seu redor, e ele vê que ele estava habitando em uma casa chique, um palácio. E ele começa a se incomodar quando ele se vê morando num lugar desses, e lembra que a Arca da Aliança, que aqui representa a própria presença de Deus, estava dentro de uma tenda, ou seja, estava dentro de uma barraca. E ele pensa aqui, olhando tudo isso ao redor dele, ele pensa assim: poxa, eu estou aqui habitando dentro dessa casa confortável, dentro desse palácio, e o meu Deus, ele está dentro de uma barraca. Como pode isso? A intenção de Davi nesse contexto era construir o templo de Deus. E Deus aprova essa intenção de Davi, essa boa intenção de Davi. Além disso, Deus o abençoou, porque a intenção de Davi era as melhores. Então Deus abençoou Davi e fez com que ele descansasse das guerras, trazendo paz em seu reino. Depois disso, Deus fala através do profeta Natã. Natã chega a Davi e dá o recado de Deus a Davi, dizendo assim, que ele sempre esteve com Davi, que Deus sempre esteve com Davi, e o tinha tirado de trás dos pastos das ovelhas, onde ninguém via ele, onde ele tinha um anonimato, mas Deus sempre estava com ele, ainda que o povo, ainda que as pessoas não vissem ele, Deus sempre, os olhos de Deus sempre estavam diante de Davi, e sempre fez Davi prosperar. E aí a gente pode começar a pensar um pouco de onde Davi veio, citando alguns contextos anteriores, e só para lembrar, para começar, Davi, ele era um filho caçula, e ser filho caçula não é fácil. E eu digo isso por experiência própria, porque somos 4, antes de mim, e eu sou o caçula, e antes de mim veio 3 meninas, eu sou o caçula. Mas se tratando de Davi, ele era o último de 7 irmãos, ele tinha 7 irmãos, e com ele eram 8 filhos. Ele era o último de 7 irmãos, e normalmente o caçula, além de
de ser mimado às vezes, né? Ele às vezes também é o menos instruído do que os mais velhos. E sempre também às vezes é o último a saber das coisas. Porque por ele ser pequeno demais, pelo caçula ser pequeno demais, a família muitas vezes poupa o caçula. Poupa de ouvir às vezes assuntos que são tensos. Eu também digo isso por experiência própria. Eu me lembro que por diversas vezes, eu tentava entrar em alguns assuntos e ficava perguntando, e aí, para alguma das minhas irmãs, o que está pegando? O que está acontecendo? E a resposta que vinha das minhas irmãs era, ei, você é muito pequeno para entender isso, é melhor você não saber disso, vai brincar, vai fazer outra coisa, enfim. E o caçula, ele vai crescendo com isso na mente. E às vezes ele acaba ficando para trás em muitas coisas, e se sente muitas vezes inferiorizado, na maioria das vezes. Assim também era com Davi, se tratando de um menino mais novo. E é comum esperar pouco do caçula. É comum o pai e a mãe, se tiver muitos filhos, mais ainda, é comum esperar menos do caçula. Sempre o pai, a mãe ou os irmãos vão esperar dos filhos mais velhos. O caçula, ele também tem uma liderança meio que defasada, meio que frágil. Porque ele nunca teve alguém abaixo dele para ele exercer uma liderança. Então, enquanto os irmãos de Davi cuidavam de coisas que eram julgadas ser mais importantes do que aquilo que ele fazia, o caçula estava cuidando das ovelhas. Restavam as ovelhas para ele cuidar, que estava ali no pasto, aonde ele ficava escondido, e muitos não o conheciam. Nem mesmo seus irmãos, nem mesmo os seus pais sabiam do risco que ele corria cuidando daquelas ovelhas. Olha que interessante, um menino que no ponto de vista da família era frágil, pequeno, com menos importância, o mimadinho, que sempre sabia as coisas por último, por estar distante, por ser o mais novo. Esse menino aqui, ele já estava começando a estar no coração de Deus. Ele era um rapaz que aprendeu, por causa de viver muito tempo sozinho, ele aprendeu a ter intimidade com Deus. E por ter relacionamento com Deus, através das suas orações, através dos seus salmos, através das suas canções, ele começou a ter esse relacionamento com Deus, e ele passava a sentir, ele passava a falar, e ele passava a estar na presença de Deus. Com isso, um grande guerreiro estava se levantando. Um grande guerreiro estava sendo formado mediante a tudo isso. Mesmo estando distante, mesmo não sendo visível para os irmãos, ou para o pai e para a mãe, ou para outros da família, mesmo ele estando escondido, os olhos de Deus sempre estavam nele, e estava preparando aquele jovem para ser um grande guerreiro. Ninguém sabia que de trás das ovelhas, em um lugar escondido, onde ninguém podia ver, Deus levantaria o rei mais valente que já existiu. Ninguém sabia que ali daquele lugar escondido, Deus levantaria um dos reis mais guerreiros que já existiu, e um dos mais destemidos de todos. Enquanto os seus irmãos estavam trabalhando, Davi, ele estava cuidando e protegendo das ovelhas da família. E Davi, enquanto ele orava para que Deus o protegesse, ele protegia aquelas ovelhas. Foi lá que ele aprendeu a ser valente,
atrás dessas ovelhas no anonimato, ele aprendeu a confiar em Deus. Quem diria que agora o menino mais novo de Jessé, o caçulinha, estava no coração de Deus, e que Deus tinha um plano para ele que ninguém sonharia. Eu quero ler com você o livro de 1 Samuel, capítulo 16, na versão NTLH. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13, que diz assim: O Senhor Deus disse ao profeta Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Saul era o atual rei, que tinha desobedecido a Deus, e por desobedecer a Deus, o Espírito Santo se apartou dele. E por algum momento Samuel sentiu pena do rei Saul. E Deus está dizendo aqui: ó Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha o chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. No versículo 6, vamos pular para o versículo 6. Continua dizendo assim: quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: esse homem que está aqui na minha presença, na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione, Samuel, com a aparência nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: esse também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu esse. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum desses. E Samuel perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: Samuel, é ele, é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos mais velhos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Irmãos, quem diria que Davi, o caçulinha de Jessé, o caçulinha da mamãe, aquele que muitas vezes foi esquecido, inclusive aqui nesse contexto, ele foi esquecido pelo seu pai. Seu pai chamou os outros 7 e esqueceu de incluir ele ali. Quem diria que o esquecido da família agora seria um rei? Enquanto ninguém sonhava que ele poderia ser alguém importante, de repente a sua família o vê sendo escolhido por Deus, e a sua cabeça passa a estar encharcada com óleo. A unção, a capacitação, a força, a promessa estava sobre a cabeça de Davi. E desde então, o menino que ninguém esperava nada dele, e de repente o menino que andava nos pastos, que cheirava mal por passar dias com as ovelhas, passa a estar dentro do palácio do rei, servindo aquele que ele iria suceder, que tinha o mesmo título na sua cabeça que aquele homem que ele servia: rei. Além disso, ele tinha unção, a presença de Deus que expulsava o demônio de Saul.
Aqui começa a surgir um guerreiro. Deus começou a tirar Davi do anonimato e o levanta poderosamente. Antes disso, Davi tocava sua harpa, e seu público sempre foi as ovelhas. Enquanto as ovelhas viam ele tocar a sua harpa, enquanto as ovelhas viam ele orando ao Senhor, Deus ouvia o seu louvor, Deus ouvia as suas orações, Deus estava ali com ele. Mas agora Davi se vê tocando nos cômodos do palácio real, confortando o coração do rei Saul. Deus tirou Davi do anonimato, Deus tirou Davi de trás das ovelhas e começou a prosperar a vida de Davi. Enquanto ele estava lá atrás das ovelhas, no anonimato, ele aprendia e ele estava sendo preparado para reinar. Ei, talvez assim como Davi, desde sempre te trataram como o menos importante da família, ou talvez como o mais frágil da família. A sua voz pouco aparece na sua casa, no ambiente da sua casa. Talvez você até tenha se sentido rejeitado pela sua família, pelos tios, pelos parentes. Mas assim como Davi, Deus quer te levantar como um guerreiro. Ainda que sua voz não seja muito falada dentro do ambiente onde você está, mas Deus quer te levantar como um guerreiro. Não é tempo de retroceder, não é tempo de se calar, é tempo de avançar. Avance, guerreiro. Não é tempo de sentir medo e nem ser intimidado pelo que o inimigo está dizendo, mas é tempo de avançar, é tempo de ir para cima. Davi pode até ter sido esquecido pelos seus parentes, pelos seus irmãos em alguns momentos, mas ele sabia que Deus nunca tinha se esquecido dele. Ele sempre estava diante da presença de Deus. E um certo dia, Davi ele foi levar comida para os seus irmãos, porque 3 dos seus irmãos eram soldados de Saul. E ele se depara com os soldados em posição de ataque. Na verdade, aquela posição de ataque estava muito mais em posição de defesa do que ataque. E do outro lado do exército de Israel estava o exército filisteu. E no meio, diante dos 2 exércitos, estava um gigante terrível, desafiando o povo de Israel, falando coisas terríveis, dizendo para vir alguém lutar contra ele. E no texto nós vamos ver que o gigante estava desafiando aqueles homens já faziam 40 dias. Guarda isso no teu coração. 40 dias. 40 dias o gigante estava desafiando aquele povo. E o exército de Israel estava apavorado durante esses 40 dias. O exército estava paralisado diante daquele gigante, porque não tinha um soldado sequer no meio daqueles israelitas que fosse mais forte do que o Golias. E Davi olha aquilo no momento que ele chega, e ele fica indignado com aquele gigante zombando da cara do povo de Deus. E ele pergunta qual seria a recompensa para quem o matasse, aquele gigante. Enquanto ele estava conversando com alguns soldados, um dos seus irmãos, mais uma vez, olha para aquele menino e diz: moleque, sai daqui, esse não é um lugar para você, nós estamos em batalha, você está aqui, sai daqui, moleque, vai cuidar das ovelhas do pai e da mãe. Mas Davi ignorou seus irmãos e foi até Saul, e disse aqui no primeiro livro de Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 32, Davi disse assim: Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, porque eu vou lutar contra ele. Mas Saul
respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, filho. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a sua vida inteira. Veja que, irmãos, a maioria das vezes que você se prepara para a batalha, as vozes que te desafiam nem sempre virão apenas do inimigo. Nesse caso nós estamos vendo aqui que a voz que desafiou Davi veio do seu chefe, veio do seu líder, veio do seu rei. E muitas vezes ela vai vir do seu líder, vai vir do seu chefe, vai vir do seu melhor amigo, vai vir dos seus pais. A palavra contrária vai estar na boca daqueles que talvez você mais ama. Sabe por quê? Porque Deus permite para te desafiar e para testar a tua fé. Enquanto Saul, disse isso para Davi: você não pode contra ele. Davi não quis nem saber. Davi não quis ouvir essas vozes que o paralisavam. Por isso eu quero dizer para você essa noite: não ouça a voz que te paralisa. Olhe para a promessa, olhe para o que tem na sua cabeça, olhe para a unção, olhe para o que Deus te chamou, olhe para o que Deus te chamou. Davi, ele sabia que Deus estava com ele e estaria todos os dias. Ele sabia que a força que o faria lutar com aquele gigante não vinha dele mesmo, mas vinha daquele quem ele confiava, daquele que ele sempre andou nos pastos, vinha daquele que ele sempre salmodiou, vinha daquele que sempre o livrou nos momentos que ele estava sozinho com aquelas ovelhas. Então Deus manda te dizer essa noite: não é hora de ouvir estas vozes que tentam te paralisar, e nem para olhar de onde você veio. Talvez você veio do nada. Não olhe para de onde você veio. Sabe por quê? Porque não interessa se você está escondido, ou se você está em um lugar que não seja tão importante. Não é o seu status que vai fazer a diferença, nem a sua aparência, e nem tanto a sua força física. Não é a força do teu braço, mas é o chamado. Deus te chamou? Para que Deus te chamou? É o teu chamado. É pelo teu chamado. Ou melhor, não é nem pelo teu chamado, mas é por quem te chamou. É por Ele. A nossa força vem dEle. Ele não te chamou para ser como a maioria. Presta atenção nisso. Deus não te chamou para ser igual à maioria. Ele te chamou para ser, ainda que seja um, mas que seja um que se destaque diante da maioria. Presta atenção. A maioria, quando está diante da batalha, quando está diante da circunstância terrível, a maioria fica olhando o tamanho do problema e em sua mente fica pensando: eu não vou conseguir, eu não posso contra isso. É difícil, é impossível, eu não posso. Era exatamente isso que a maioria dos soldados estavam pensando, e isso já fazia 40 dias. Presta atenção mais uma vez nisso. 40 dias. Durante 40 dias eles estavam sendo afrontados, mas não teve um sequer que pôde derrotar aquele gigante. Sabe por quê? Porque eles estavam, a maioria estava olhando para a força do seu braço. Ei, não olha para a força do seu braço, porque senão você vai ficar paralisado mais de 40 dias diante do gigante. Mas presta atenção o que aconteceu aqui. Deus precisava somente de um guerreiro que não confiasse na sua força, na força do seu braço, mas que acreditasse apenas naquele que o chamou.
Ei, mais uma vez, presta atenção nisso. Os soldados ficaram lá 40 dias olhando a cara do gigante. Mas quando um guerreiro valente chega na cena, ele não fica nem horas diante daquilo que enfrenta ele. Ei, os soldados estavam 40 dias paralisados diante do gigante. Mas quando chega um guerreiro valente do Senhor, um corajoso que foi levantado pela autoridade do Senhor dos exércitos, ele fica alguns minutos e diz: sou eu que vou lutar contra esse gigante. Deus não te chamou para ficar em quarentena durante a tua vida inteira. Vai para cima do Covid, vai para cima do desemprego, vai para cima da fome. Profetize, ore na tua casa, chame por ele, guerreiro. Deus não te chamou para ser a maioria como aqueles soldados. Deus te chamou para ser como Davi. Aonde você chegar, e se tiver um problema, o problema não vai te paralisar, mas ele vai entregar a cabeça do problema nas tuas mãos. Aleluia. Quanto tempo você vai ficar olhando para a cara do gigante? Quanto tempo você vai ficar olhando para o espírito de morte que está nos sondando o mundo e tendo medo dele? Quanto tempo você vai ficar olhando para a cara do desemprego? Quanto tempo você vai ficar olhando os problemas? Diz para mim. 40 dias? 1 ano, 2 anos? Se você for como Davi, não vai durar nem horas. Você vai chegar, e aquilo que se move através de você vai resolver o teu problema. Vai resolver o teu problema. Deus quer somente uma pessoa, uma pessoa valente, apenas um guerreiro, um guerreiro que confie nele. Ele quer levantar apenas uma pessoa. Você pode ser essa pessoa, você pode ser esse guerreiro. Esse alguém sou eu e você. Você na sua casa, você no seu trabalho, você na sua família. Avance, guerreiro, não pare. E o verso 34 de 1 Samuel 17 continua dizendo assim. Nós vamos ler do versículo 34 ao 47. Presta atenção nessa história. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma das minhas ovelhas, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército de Deus. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então Saul deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi, para que é esse bastão? Você pensa que eu sou um cachorro? Em seguida
rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Então Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os seus corpos, os pedaços do seu corpo, dos soldados filisteus, para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Aleluia. Chegou o momento de você ir para cima. Talvez o anjo da morte está passando dentro da sua casa. Talvez você esteja vendo famílias, alguém da tua família mal, quase à beira da morte. Mas se existir um guerreiro dentro da tua família que vai dizer: espírito de morte, você não tem domínio contra a minha casa, contra os meus. Sai, sai. Se tiver um guerreiro para fazer isso, eu duvido que alguma coisa não vai acontecer na tua casa. Eu duvido que Deus não vai entregar a cabeça do seu adversário na tua mão. Eu duvido, porque eu sei em quem eu creio. Você tem que saber em quem você crê. Se você tiver medo, se você não tiver, ou melhor, se você acreditar somente na força dos seus braços, eu vou dizer que você vai ficar igual aqueles soldados, a maioria daqueles soldados que ficaram 40 dias diante do gigante. Deus não te chamou para ficar nem um dia sequer diante do teu inimigo. Ele te chamou para entregar a cabeça do teu inimigo nas tuas mãos em alguns minutos, assim como fez com Davi. Profetize na tua casa. Levante-se, guerreiro, porque a nossa luta não é carnal, mas é espiritual. Posicione-se em espiritualidade. Ore dentro da sua casa, profetize, coloque as mãos sobre a cabeça da tua esposa. Esposa, coloca a mão na cabeça do teu marido. Pais, coloca a mão na cabeça dos teus filhos e profetiza vida, vida. Sabe por quê? Porque a casa daqueles que servem a Deus não entrará praga alguma. Você crê nisso? Crê nisso? Pra cima, guerreiro, pra cima, guerreiro. Corta a cabeça do seu inimigo, corta a cabeça do anjo da morte, porque aquilo que gera em você, aquilo que está em você é vida, e vida em abundância. Creia, creia no nome do Senhor dos exércitos. Nós somos vencedores. Vencemos em Ti, Senhor. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando. Tu não serás detido, em nome de Jesus. O inimigo é destruído, nós vamos separar. Declare isso na sua casa agora, diga: Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando. Tu não serás detido, em nome de Jesus. O inimigo é destruído. Diga, diga: eu viverei, nós viveremos, viverei, não morrerei. Em Ti a vida eu encontrei, vives em mim. Eu vivo e sou no nome de Jesus. Eu viverei, não morrerei, aclamarei, te exaltarei. Curado sou em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nome de quem? Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouça isso. Esses dias eu estava conversando com alguém que estava hospitalizado. Ele não tinha leito, estava no corredor. Por algum momento ficou em pé, ali recebendo oxigênio. O espírito de morte sondava aquela pessoa. Em algum momento eu entrei em contato com essa pessoa. Deus começou a mostrar que Satanás começou a entrar na mente daquela pessoa, dizendo assim: ei, seu pai e sua mãe morreram cedo, você também vai. E eu comecei a dizer para ele assim: irmão, responde para mim sim ou não. Você crê que o Senhor já levou as tuas maldições? Ele disse sim. Eu disse: é o suficiente. Você não precisa morrer igual seu pai. Você não precisa morrer igual a sua mãe. Ei, não aceite isso na tua vida. Você é diferente, você está na presença de Deus. Olhe para você o pai que você é hoje. Você é o pai para os seus filhos que você não teve. Você é o marido da sua esposa que a sua mãe não teve. Você não é igual ao seu pai. Deus te restaurou. Você é diferente. Não aceite isso na tua vida. A partir de então ele começou a melhorar. A saturação da respiração dele começou a subir, e ele saiu daquele lugar. Eu quero dizer para você: não deixe as ideias do diabo entrar na sua mente. Ei, em nome de Jesus, se levante em posição contra esse espírito de morte. Naquele mesmo dia que eu falei isso para ele, eu também estava com Covid. Eu comecei a minha respiração começou a ser alterada a partir daquele momento. E eu fui envolvido por um temor, um espírito de medo e de morte. Mas eu me levantei assim como Davi e disse: Covid, você não vai me levar, porque eu sou filho do Senhor. Eu não autorizo você ceifar a minha vida. Em nome de Jesus, você tem autoridade contra a morte. Sabe por quê? Porque o Senhor tem autoridade contra a morte. Se o Senhor tem autoridade contra a morte, Ele disse que nós podemos fazer coisas ainda maiores do que aquilo que Ele fez. Ei, comece a profetizar vida na tua casa. Em nome de Jesus, que praga nenhuma chegue à tua tenda. Em nome de Jesus, tenha fé. Tenha fé que Deus irá entregar a cabeça do inimigo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Nós oramos acreditando, crendo, tendo certeza e fé naquilo que Tu és. Nós sabemos, Senhor, que nós, se tivermos que ser ceifado pelo Covid, que isso não aconteça se não for a Tua vontade. Se for a Tua vontade, amém, porque sabemos que nós ressuscitaremos no último dia. Mas, Senhor, em nome de Jesus, pensamentos que não são Teus sejam cancelados da nossa vida, sejam cancelados da nossa mente, sejam cancelados da nossa saúde. Em nome de Jesus, ó Espírito de vida, venha trazer fé, certeza e ousadia. Em nome de Jesus, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus zeloso, e a maldição ela vai até a 3ª e a 4ª geração, mas a bênção vai até 1000. A bênção é maior do que a maldição. Que a Tua bênção acompanhe os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, a nossa casa, a nossa família, até mesmo os animais que moram dentro das nossas casas. Em nome de Jesus, nós profetizamos, nós declaramos vida em abundância sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, tira os pensamentos que tentam nos derrubar, porque nós declaramos essa noite que nós vamos adiante, nós não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos para cima, assim como fez Davi. E mesmo que ainda estivermos com 5 pedras na nossa mão, sabemos que o Senhor usará aquilo que temos e aquilo que somos, porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem de Ti. Em nome de Jesus. Se você crê nisso e você tem fé nisso,
Aplauda ao Senhor aí na tua casa, em nome de Jesus, 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 Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Avance, guerreiro. Não pare. Não fique estagnado como os soldados de Israel durante 40 dias, durante essa quarentena. Mas que em nome de Jesus, o tempo de você ir avante é agora. O tempo de buscar é agora. O tempo de pedir é agora. O tempo de profetizar é agora. O tempo de ir é agora. Não deixe para depois. Ore ainda hoje na tua casa. Passe pelos cômodos da tua casa, declarando paz que excede ao entendimento, declarando vida, declarando saúde, em nome de Jesus. E você que ainda não acredita, passe a acreditar, porque as coisas acontecerão. Entrega o seu caminho, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, e você verá o que Ele é capaz de fazer na tua vida, em nome de Jesus. Isso que eu estou dizendo aqui não é uma utopia, mas nós temos vivido isso, nós temos declarado isso, nós temos visto isso. Só tenho uma coisa a te dizer: você quer saber como é? Vem e vê, venha e vê. Você verá Deus na tua casa, Deus agindo ao teu favor, Deus agindo na tua família, Deus agindo na tua casa, Deus agindo até nos teus animais. Ei, em nome de Jesus, que a paz do Senhor e a força e o espírito de guerreiro esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja hoje na nossa vida e para todos sempre, 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 sempre. Se você pode, diga amém. Que Deus te abençoe. Receba o abraço virtual de cada um de nós, em nome de Jesus. Em breve essa igreja estará lotada de guerreiros, eu creio nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado por ter estado com a gente, mais um culto. E não se esqueça, se você está conosco pela primeira vez, entre em contato com a gente, compartilhe esse vídeo, abençoe alguém, em nome de Jesus. E se você desejar contribuir com a gente, está aqui todas as nossas informações, contribua. Que Deus te abençoe, fica com Deus.